Cada um em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu, antes de louvar a Deus, rapidinho aqui, eu quero contar uma bênção que eu recebi hoje, rapidinho. Estava em um processo seletivo aí, e eu lembro que tive uma quarta-feira aqui no ciclo de oração, e Deus usou o nosso irmão Edivar, e disse que Deus estava abrindo uma porta para mim naquela quarta-feira, e hoje eu recebi a confirmação. Então Deus me abençoou. Quero agradecer ao Senhor, agradecer a toda a igreja que continue orando por nós, em nome de Jesus. A minha gratidão vai em forma de louvor, em todos os aspectos. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor. Obrigado, meu Deus, pra me guiar. Não posso contar. Não sei contar o que senti. Foi quando Jesus me redimiu, e desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor, aleluia, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Aleluia. Escute isso aqui, ó. Posso perder todos os meus bens, e o seu bom amigo me enganar, e se também meus pais me abandonarem, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Aleluia. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Aleluia. Obrigado, meu Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Gostaria de pedir à igreja se colocar de pé. Nós vamos estar recebendo aqui o presbítero Isaac, que vai estar ministrando a palavra de Deus sobre nossas vidas nesta noite. Eu quero pedir ao presbítero Valdemir para estar fazendo uma oração aqui por Isaac, que vai estar nos ensinando a palavra de Deus neste momento. Meus irmãos, Pai do Senhor, vamos orar, querido Deus Todo-Poderoso. Nós te adoramos, Deus, na beleza da tua santidade, Senhor. Aqui está, Deus, teu servo Isaac, Deus, na qual o Senhor vai ministrar, Senhor, a tua palavra para nós, Deus. Use o teu servo, Deus. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. Que nós estamos, Senhor, atentos para ouvir a voz do Senhor. Portanto, Pai, entregamos o teu servo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Eu cumprimento a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar a todos a abrir as suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versos da palavra do Senhor. E eu já vou de antemão pedindo aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta durante todo o período da ministração, porque nós vamos estar compartilhando alguns versículos da palavra do Senhor. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, dizer que eu sou grato a Ele por isto. Louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Ângelo e pela confiança de me colocar nessa responsabilidade, nesta missão, nesta noite. Quantos encontraram Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Meus irmãos, podeis sentar. Eu glorifico a Deus por esta igreja amada, a noiva do Cordeiro, pela vida de cada um dos obreiros aqui, companheiros de ministério, que estão aqui, eu creio que vão estar intercedendo a Deus por minha vida, juntamente com vocês. E nós cremos que há uma revelação especial da palavra de Deus para nós nesta noite. Quando o pastor Ângelo me falou que eu estava com a responsabilidade de trazer a palavra, e eu fui para dentro do quarto e dobrei o meu joelho e falei: Senhor, qual é a palavra? A minha surpresa, ele disse: aquela que tu pensou em ministrar na terça passada. Há um mistério muito grande em o pastor Antônio Ângelo ter me chamado, foi na terça-feira eu preguei, e nessa terça novamente. Eu não sei exatamente o que Deus quer fazer, mas eu sei que é algo precioso para as nossas vidas. Então eu quero que você diga assim comigo: Espírito Santo, amigo e companheiro, me ajuda a entender a tua palavra. Espírito Santo, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre o meu entendimento para que eu possa entender a profundidade, a largura e a dimensão da tua palavra. Espírito Santo, toque em meu coração, que durante a ministração eu seja impactado pelo poder da tua palavra. Em o nome de Jesus, eu te peço. Amém. Meus irmãos, é sempre com temor e tremor que a gente ministra a palavra do Senhor. E eu tenho plena convicção de que Deus há de abrir e expandir mais ainda a nossa visão a respeito desse tema. Deus já começou a falar e falou durante este culto e vai falar mais aos nossos corações. Eu descobri algo muito especial na palavra do Senhor. E quando eu descobri isso me impactou profundamente. E desde então eu considero que tem sido o grande diferencial na minha vida espiritual. Eu descobri o segredo do mestre. E nós que estamos aqui temos um mestre. E eu queria que a Igreja de Cristo repetisse comigo qual é o nome do nosso mestre. Qual é o nome do nosso mestre? Pois bem, nós todos que estamos aqui somos chamados de cristãos. Quando a gente vai para o dicionário observar o que significa a palavra cristão, quer dizer pequenos cristos, ou seja, pequenos seguidores de Cristo. É uma palavra que está no aumentativo, cristão, mas que tem um significado no diminutivo, porque nós somos pequenos seguidores de Cristo. Cristo é o nosso mestre. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês da parte de Deus, que vai falar a respeito do segredo do mestre. Quando eu descobri isso e comecei a pôr em prática, eu comecei a vivenciar coisas que jamais eu pensava antes. Esta minha caminhada de uma forma mais regular começou por volta do mês de maio de 2012, quando então eu comecei a desenvolver uma caminhada regular de oração. E daí para cá eu venho orando regularmente todos os dias. Eu peguei um cadernozinho que eu utilizava e anotava tempo de oração, que eu lia na Bíblia, o que eu fazia, os dias que eu jejuava. E eu passei mais ou menos uns 5 anos sem compartilhar com as pessoas. Mas a partir do 5º ano em diante, Deus começou a me incomodar que eu compartilhasse a minha intimidade com Ele.
E eu trouxe aqui nessa noite 2 exemplos. Eu tenho alguns diários de oração. Por exemplo, esse aqui é um diário, corresponde à minha caminhada de durante um ano, 365 dias. Nesse diário eu anoto todos os dias aquilo que eu leio na palavra de Deus. Eu anoto todos os dias o tempo que eu passei em oração, as principais frases que eu disse para Deus, as principais frases que eu ouvi Deus falar comigo, se eu jejuei ou não jejuei. Aqui no final de um ano eu posso fazer um balanço. E no final do ano aqui eu tenho o balanço de quantos jejuns eu fiz, de quantos capítulos da Bíblia eu li. Por exemplo, eu botei aqui uma avaliação da minha caminhada de oração. Nesse ano eu fiz 86 jejuns. Eu li 1075 capítulos da Bíblia e eu orei 365 dias do ano. Eu tenho alguns do diário. Esse aqui é meu diário atual. E eu tenho outros lá, dessa mesma cor, de outras cores. Mas nesse diário eu coloco a minha vida de oração. E vocês poderiam falar, Isaac, para que isso? Para que tanto metodismo relacionado à vivência com Deus? É porque eu descobri o segredo do mestre. Eu vou compartilhar com vocês, que é algo que está na palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia, no livro de Mateus e Marcos tem 4 referências à vida de oração de Jesus. Já no Evangelho de Lucas tem 11 referências sobre a vida de oração de Jesus. E vocês vão perceber que o que eu tenho buscado desenvolver, e eu creio que os crentes aqui da igreja também, do Jiquezinho, desenvolvem esse hábito, mas nessa noite, esta palavra vai vir para nos fortalecer mais. Se por acaso tiver alguém aqui que não está tendo uma caminhada regular com Deus em oração, vai desenvolver. Se tem aqueles que já oram, e oram até muito mais do que eu vou falar aqui, vocês vão orar mais, porque vocês vão descobrir que o segredo é do mestre. E eu lembro que quando eu comecei a compartilhar sobre isso, eu fui criticado, irmãos. Infelizmente, a gente tem esses momentos, pessoas dentro da igreja criticaram. Ele está fazendo isso para se aparecer. Ele está falando isso, está fazendo. Eu ouvi de jovem da igreja chegar para mim e falar, Isaac, eu estava compartilhando na classe de jovens, quando eu comecei, e falaram bem assim, quem gostava de fazer isso eram os fariseus, de falar das coisas. E aí eu fiquei pensando, aquilo me deixou preocupado. Mas o Senhor que conhece todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Eu estava no círculo de oração das senhoras, e quando eu estava saindo, Deus usou a irmã Maria Quitéria. E ela possivelmente pode estar até nos assistindo. Deus usou ela e ela disse assim comigo, eu tinha conversado com Deus. Eu falado, Senhor, é para mim compartilhar essas coisas mesmo? Senhor Jesus, olha que o povo vai ficar pensando a respeito de mim, que eu estou querendo me exibir. E Deus usou ela e disse assim, eu coloquei no teu coração esse desejo de compartilhar. E através destes testemunhos eu vou tocar no coração de muitos. E é com esta convicção do Deus dos céus que fala, que conhece os nossos pensamentos, que eu estou aqui falando. Se alguém quiser pecar e pensar a respeito disso, que peque. Eu acho que é melhor nem pecar, mas se quiser pecar, você vai pecar consciente, porque Deus me incumbiu desta missão. E eu quero dizer para vocês que pela misericórdia de Deus, praticamente já estou caminhando para o 9º ano, são 8 anos de oração diária. Pela misericórdia de Deus, eu não passo um dia sem passar pelo menos 1 hora com o Senhor. E aqui eu vejo Jesus falando, eu vou ler com vocês, Jesus falando, nenhuma hora podeis velar comigo. E o Senhor Jesus, Ele falou comigo que era para mim compartilhar isso, porque eu trabalhando como professor 40 horas por semana, tinha dia que eu dava 10 horas aula num dia, e eu tirava meu momento de 1 hora com Deus. E depois que eu passei, mudei de cargo, e trabalhando no setor administrativo como vice-diretor, trabalhando 40 horas por semana, eu não deixo de passar um dia sem passar pelo menos 1 hora com o meu Senhor. E eu quero dizer para vocês que o Senhor Jesus está esperando cada vez mais que a gente aprofunde o relacionamento com Ele. Pela misericórdia de Deus, hoje minha média de oração não é só 1 hora, mas eu estabeleci um tempo mínimo, pelo menos 1 hora. E eu quero dizer para vocês que, para minha tristeza, eu fui pesquisar, e no meio evangélico tem umas médias faladas aí a respeito até de ministros do evangelho, de pastores. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, diz que os pastores oram média de 10 minutos por dia. Eu fiquei assim, abismado. A média geral, a gente sabe que há pastores que oram mais, e há uns que não estavam orando. E eu fiquei, Senhor, e imagina a gente. Eu não oro, irmãos, porque eu acho que
isso vai me deixar um super-herói, é simplesmente para viver a vida cristã e buscar viver. Mas eu quero compartilhar com vocês na Bíblia o porquê eu estou falando isso. Porque eu fiz essa introdução. Porque é o segredo do mestre. Eu nunca vivi tantas experiências sobrenaturais do meu Senhor como se vocês pudessem ler o que está escrito nesses diários. Eu fui pregar em uma certa igreja, compartilhar sobre isso. Quando eu terminei, Deus usou uma irmã e falou coisas que estavam somente comigo e com Deus. E coisas que eu nunca pensei. Ela disse: tu sabe por que tu está fazendo isso? Você vai escrever um livro a respeito do que Deus tem te dado. Então, e eu estava lendo algumas coisas que Deus tem feito. E eu comecei a ser impactado profundamente. Aqui tem experiências em um diário desse aqui, coisas tremendas. Quando Deus começou a transformar e salvar vidas, eu comecei a pregar, a falar 10 minutos, 5 minutos com as pessoas, e as pessoas começaram a se render a Cristo. Não há preciosidade maior. Eu comecei a estar andando na rua ou fazendo alguma coisa e Deus me revelar coisas a respeito da vida de pessoas. Pessoas que queriam tirar a própria vida, pessoas que estavam querendo se separar, pessoas que estavam vivendo conflitos terríveis. E eu comecei a ver que Deus, quando eu me aproximei dele, Ele começou a me usar para abençoar outras vidas. Mas eu quero dar um recado para vocês. Eu quero trazer algo para vocês. Essa é a esperança que Ele tem e o desejo que Ele tem de que todos nós vivamos uma vida de intimidade com Ele. E eu quero compartilhar com vocês. Quero que vocês acompanhem comigo Lucas capítulo 3, que eu li aqui. E eu quero compartilhar de uma forma rápida, mas eu quero compartilhar. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. O que o Espírito Santo de Deus estou colocando no meu coração, eu vou falando com vocês. E eu quero que Ele impacte vocês ao ler a palavra. Por isso que não fique sem acompanhar na Bíblia. Se você tem uma Bíblia, meu irmão, aproveita esse momento para poder se enriquecer da palavra de Deus. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, ele estava fazendo o que, irmãos? Sendo batizado também Jesus, a próxima palavra, orando ele, o céu, vai a primeira questão aqui, se você orar, o céu vai se abrir. Lembra que ele é o nosso mestre, ele estava dando exemplo. Se você orar, o céu vai se abrir. O que vai acontecer, Isaac? E o Espírito Santo desceu sobre ele numa forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Se você orar, os céus vão se abrir. E algo precioso dele vai vir até você. E eu me recordo e quero compartilhar isso com vocês de um dia que eu estava dentro de casa, já com minha caminhada de oração, estava dentro do quarto, orei cerca de 30 minutos. Eu geralmente coloco um sonzinho com instrumental e depois eu olho e vejo o tempo. E quando eu levantei, eu ia passando no corredor e eu senti vontade de sentar naquele corredor no chão da minha casa. E eu comecei a orar e eu não era batizado ainda com o Espírito Santo, estava buscando o batismo. E eu disse assim: Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, falando contigo. E eu comecei a fazer a oração do Pai Nosso. Eu disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E eu comecei a glorificar a Deus. Tu és maravilhoso, tu és poderoso. Uma alegria indescritível foi tomando conta do meu coração. E eu falei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha até a mim o teu reino. Venha o teu reino até aqui, Senhor, a minha casa. E me ajuda a falar em línguas celestiais. Desceu algo tão precioso no meu coração. Eu fiquei 2h30 falando em línguas. Eu nunca senti tanta alegria na minha vida igual aquele dia, não. Eu tenho sentido momentos de muita felicidade, de explosão, mas igual aquele dia eu fiquei falando em línguas, e Deus me deu variedade de línguas naquele momento. E eu comecei a falar e eu vi os céus descer. E eu lembro que eu estava orando e eu falei: Senhor, eu quero passar horas, momentos aqui dentro dessa casa aqui falando em línguas celestiais. E Deus tem me dado esse prazer. Todos os dias eu falo em línguas celestiais. Desde quando eu fui batizado, eu não fiquei um dia. E o que for Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que é batizado com o Espírito Santo e não sabem o valor disso. Eu lembro o apóstolo Paulo dizendo: eu louvo a meu Deus, porque eu falo mais em línguas que todos vocês, falando da igreja de Corinto. A gente não sabe do valor, muitas vezes, que é o falar em línguas, mas é uma alegria indescritível.
E sabe como foi que eu fiquei depois que eu fui batizado? Eu saía, ia em um lugar e retornava e ficava dentro de casa, dentro do meu quarto, falando em línguas. Ah, jovens, se vocês tivessem noção do que é o que sentir a presença do Espírito Santo, vocês iam buscar de uma maneira como vocês nunca imaginou. Eu falo hoje, irmãos, e às vezes as pessoas ficam pensando, se tivesse uma Lamborghini, se tivesse uma Ferrari na frente dessa igreja aí, e me perguntasse assim, só para vocês começarem a entender: Isaac, tu prefere este carro e perder o que tu ganhou do batismo com o Espírito Santo? Eu falo, pode levar Ferrari, Lamborghini, e já me desce com o IPVA todo pago, que é para mim nem se preocupar. Eu falava, pode levar teu carro, porque o que eu tenho me dá muito mais prazer. Sentir os céus dentro de nós, não tem nada que possa pagar nesse mundo. Deus sabe do que eu estou falando. Eu não troco por nada, nada, nem mansão, nem sítio, nem fazenda, por nada. Preciosidade, irmão, sentir a presença de Deus. Preciosidade, sentir a presença de Deus. Mas eu quero compartilhar algumas coisas. É por isso que o mestre orou. E quando ele orou, o Espírito Santo desceu sobre ele lá no Jordão. E eu quero que vocês, por gentileza, abre a Bíblia de vocês no capítulo 5 de Lucas. Ainda em Lucas, a gente vai ter vários versículos em Lucas. Lucas capítulo 5, verso 15 e 16. Ah, como precisamos orar. Precisamos orar para sentir mais de Deus. Eu digo para vocês, eu tenho tanta vontade, quanto mais eu oro, mais eu sinto vontade de orar. Agora eu tenho um recado para dar para você: se você não orar, menos vontade sentirá, porque você não está sentindo os efeitos da oração. Lucas capítulo 5, verso 15 e 16. Eu quero que vocês completem a última palavra que eu vou dizer. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele se retirava para os desertos e ali... O povo estava procurando o nosso mestre. Sabe o que ele fazia? Ele se retirava e ia falar com o pai. E se retirar para o deserto fala de um lugar de sossego. Um lugar onde não houvesse interferência. E diz a palavra do Senhor que retirava. Quando a gente vai buscar esse verbo aqui, ó, ele está falando de algo que era costumeiro que Jesus fazia. O povo procurava Jesus pelo aquilo que ele fazia. Ele procurava o Pai, porque ele sabia que era o Pai, que era a fonte de todas, que é a fonte de todas as coisas. Muitas pessoas querem procurar, quer ouvir outros, mas você tem uma fonte que é o Senhor, e você precisa ir a Ele. E olha o que acontecia: sua fama se propagava. Quanto mais a fama de Jesus se propagava, mais ele se retirava para o deserto e ali... Olha que exemplo para a gente. Eu quero que você vá no Evangelho de Marcos, por gentileza, capítulo 1. Olha o segredo do mestre. Esse é o segredo para a gente também, irmãos. Esse é o segredo para a gente também, irmã. Sabe que você pode ir para esse caminho da oração, ou acentuar seu caminho da oração, para você sentir e ver coisas preciosas. Marcos capítulo 1, verso 35 em diante. Marcos capítulo 1, verso 35, é culto de terça-feira, culto da gente pegar a Bíblia e ler, e que o Espírito Santo faça vocês entender de forma profunda, faça-me entender, chacoalhe o meu coração, chacoalhe o teu coração, que a gente saia daqui com um desejo ardente de chegar dentro de casa, dobrar os nossos joelhos e orar. Marcos capítulo 1, verso 35 diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali... Foi para o lugar deserto fazer o quê? Diz que ele saiu, estava escuro, oração matutina. Olha aí, Jesus fazendo oração matutina. Se ele é o nosso mestre, eu tenho que seguir os passos dele. Olha o que aconteceu. E seguiram, versículo 36. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, disseram: todos te buscam. E aí que foi, Rabai revolou, bacastro e... O Espírito Santo de Deus manda eu te dizer que se você for para o caminho da oração, muitos vão te buscar para que possa ter os seus problemas solucionados. Muitos vão buscar vocês porque vão encontrar a resposta de Deus em vocês. Mas para isso tem que ir para a oração. E olha só, e achando, disse-lhe: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, e por toda a Galileia, e expulsava demônios. Tem algo aqui: antes de pregar, antes de ensinar, tem que estar com ele, com o Pai. Tem que estar com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. E aí você precisa separar um momento. Que dia, Isaac, eu tenho que fazer isso? Na terça, na quinta e no domingo? Não, todos os dias.
todos os dias. Todos os dias. Deus te dá respiração quantos dias na semana? Todos os dias. Lembre-se, a oração é a respiração da alma do crente. A oração é a respiração da alma do crente. O crente que não ora, ele morre, irmãos. A igreja que não ora, ela enfraquece, ela acaba. Mas o crente que ora, há poder de Deus na vida, porque há comunhão com o Pai. Por gentileza, volte para Lucas. E nós vamos para o capítulo 6 de Lucas. Segredo do mestre. Eu quero mostrar só sobre a vida de oração de Jesus. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Olha o que diz. E aconteceu que naqueles dias subiu o monte e passou a noite em... Olha só. E aconteceu naqueles dias que subiu o monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Antes de Jesus fazer uma escolha importante de quem andar com ele, ele passou uma noite em... Uma pergunta que o Espírito Santo de Deus nos direciona nesta noite. O que você tem feito? O que você tem feito antes das suas escolhas? Qual tem sido o caminho que você tem tomado antes das suas escolhas? Há jovens que vão procurar uma menina para namorar, ou a menina vai procurar um rapaz, e não ora antes. E depois passa um sufoco tão grande, e depois às vezes casa, e depois às vezes vai passar sofrimentos que o Senhor Jesus queria que aquela pessoa não passasse. Quantas pessoas fazem negócios e não passam tempo em oração para perguntar: Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Tem gente que vai comprar uma moto, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai comprar uma propriedade, não pergunta: Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? E às vezes compra aquela moto e dá um problema sério. Depois compra o carro não presta e o motor está lá, alguém fez alguma coisa enrolada, porque não perguntou a ele. Jesus, antes de fazer a escolha, ele perguntou. Quantos jovens vão fazer uma faculdade e não perguntam: Senhor, é da tua vontade que eu faça essa faculdade? É da tua vontade que eu faça esse curso? É da tua vontade que eu me associe com fulano para ser meu sócio? Irmãos, às vezes a gente não olha para a Bíblia. O mestre, antes de fazer a escolha de quem andar com ele, ele passou uma noite em oração. E eu quero dizer que Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. Ele sentia sono, ele sentia fome, ele sentia dores. No livro de Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado pela vontade do desânimo, mas ele não desanimou. Então eu quero dizer, antes de você tomar uma decisão importante, você busca o conselho de Deus para saber o que vai fazer? Ô Isaac, até quando eu devo buscar a resposta de Deus? Até ele te responder. E se ele não responder, então não faça. Você vai fazer uma coisa importante e você não busca primeiro de Deus. Jesus passou uma noite em oração. Aprenda, irmãos, eu já fiz escolha sem perguntar se era da vontade dele. Mas eu coloquei algo no meu coração. Senhor, depois que eu tive o entendimento dessa palavra, eu falei: tudo que tiver agora eu vou buscar no Senhor. Eu tive propostas na escola para mudar de cargo, para ser promovido, mas todas as vezes eu perguntava a Deus: Senhor, é da tua vontade? Eu jejuava, eu orava. Ô Isaac, mas não é algo bom? Todo mundo já fala, é bênção. Nem tudo é bênção. Nem tudo é bênção. Tem promoções que não é da vontade de Deus para a gente. Tem trabalho, tem porta que se abre que a gente diz: essa é uma bênção. Quando você vai ver, é um trabalho que vai lhe meter em uma situação complicada, uma situação difícil. Você muitas vezes vê, a proposta é boa, é rentável, mas vem cá, está metido em corrupção, em coisa, não perguntou a Deus, vai fazer, depois vem as consequências. Que as nossas escolhas sejam antecedidas pelos momentos de oração. Eu quero que você, por gentileza, volte no livro de Marcos, capítulo 6. Palavra do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos faz compreender. Me ajuda porque eu sou limitado. Me ajuda, Senhor, porque eu sou limitado, mas revela a tua palavra nessa noite de uma forma especial. Toca os nossos corações até derreter nesta noite, Senhor. Que possamos compreender que nós temos que valorizar a oração, que precisamos valorizar esse momento. Marcos capítulo de número 6. Eu quero que os meus irmãos leiam a partir do versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Verso 46. E tendo-os despedido, foi para o monte para...
Ei, irmão, entenda uma coisa. Olha o que é que Jesus fazia. Despediu a multidão, quem sabe se fosse hoje, pedindo autógrafo, dando elogios para Jesus. Ele despediu a multidão para ir para um lugar, para orar, para ir para o monte. Olha o que aconteceu. E sobrevindo à tarde, estavam no barco, no meio do mar, e ele sozinho na terra. Jesus estava sozinho na terra fazendo o quê? Os discípulos já estavam no meio do mar, no meio do lago de Genezaré. Olha só, vocês vão observar aqui que o Espírito Santo vai revelar o mistério para vocês. Vai revelar o entendimento da palavra. Jesus estava sozinho em terra, os discípulos estavam no meio do... Olha a leitura mais adiante. E sobrevindo à tarde, estavam no barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. E vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Entenda o negócio. Jesus estava em terra, os discípulos no mar. Jesus estava orando, e Jesus começou a andar sobre as águas, e Jesus ia passando adiante do barco. O vento era contrário para parar os discípulos que estavam no barco, mas não estava parando o mestre da gente, porque antes ele estava... Você consegue compreender isso? Quem ora, vive o sobrenatural. Ô Isaac, tu acredita que nós seres humanos poderíamos por uma necessidade andar sobre as águas? Eu acredito, porque se meu mestre andou, ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores. Mas para fazer coisas maiores, nós temos que seguir os passos dele. Ai, como a paz. Imagina os discípulos remando, irmãos. E disse que a situação era difícil, o vento estava contrário, os discípulos remando. Ai, que a paz. E Jesus lá orando. Mas quando ele levantou da oração, ele começou a andar. Ele começou a andar sobre as águas. Eu quero dizer que se você orar, aquilo que estava emperrado vai desemperrar. E você vai ver a vitória para a honra do nome do Senhor Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Ele ia quase passando adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Vocês conseguem compreender Pedro gritando, Tiago gritando: ai meu Deus, que é aquilo ali? Quem não ora vê fantasma, mas quem ora, irmãos, vive o sobrenatural. Quem não ora dá gritos de desespero, mas quem ora é a solução do problema. Olha que coisa interessante. E quando eles viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse, aquele que estava andando sobre o mar disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Quem ora tem palavra de consolo. Quem ora tem palavra de esperança. Quem não ora fica perturbado. E é por isso que nós precisamos orar. Porque senão nós vamos ficar perturbados. Mas se nós orarmos, nós vamos dizer: não temas. Nós vamos ter fé suficiente para dizer: tem bom ânimo. E olha o que aconteceu. E subindo para o barco para estar com eles, o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E eu vou mostrar para vocês porque o coração dos discípulos estava endurecido, porque na hora de orar eles iam dormir. Era por isso. E é por isso que muitas vezes nosso coração fica endurecido, porque na hora de orar nós vamos dormir. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Olha só. Pois não tinham compreendido o milagre. Verso 53. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo ele do barco, logo o reconheceram. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que eles estavam, os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, ou em uma cidade, ou em uma aldeia, ou em um campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes, e todos que lhe tocavam saravam. Ei, se você orar e alguém tocar nas tuas vestes, vai ser curado.
Isaac, baseado em que tu fala isso? Os discípulos antes não viveram a vida de oração, mas na frente, no livro de Atos, nós vamos ver o apóstolo Pedro passando e o povo colocando os enfermos para que ao menos a sombra do apóstolo Pedro tocasse naquelas pessoas e elas fossem curadas. Vocês sabiam que quando a gente ora, poder de Deus, virtude de Deus sai de nós? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Eu quero que você vá para o livro de Lucas. Volta novamente para o livro de Lucas. Eu quero compartilhar, vamos caminhando para o final. Capítulo de número 9. Deus tem algo mais para nós ainda. Capítulo 9. Verso de número 18. Eu quero compartilhar com vocês. Capítulo 9, verso 18. Olha o que vai falar aqui. E aconteceu que estando ele, o que ele estava fazendo? Em particular, Jesus estava orando. Estavam com ele os seus discípulos e perguntaram-lhe dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias e outro um dos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: e vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. Isaac, o que é isso aqui, Isaac? É que Jesus estava orando. E a gente dá para entender, como o pastor fala, nós somos inteligentes, para que os discípulos dele tivessem a mente aberta para saber quem era ele. Ele faz uma pergunta básica, ele diz: o que é que a multidão diz que eu sou? Eles dizem: olha, diz que é um dos profetas, diz que é João Batista. Aí Jesus falou bem assim: e vós? Antes disso Jesus estava orando. Jesus disse: e vós, o que diz que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu quero dizer que se a gente orar, Deus vai abrir o entendimento daqueles que nós desejamos. Pode ser que seja teu filho dentro de casa, que tu quer que tenha uma compreensão de quem é o Cristo que tu serve. Você precisa ir para oração e falar: Jesus, abre os olhos do meu filho. Jesus, Senhor, abre os olhos do meu esposo. Senhor, abre os olhos da minha esposa. É Ele que abre, agora a gente tem que ir a Ele. Jesus estava em particular falando com o Pai, e Ele falou: o que é que a multidão diz que eu sou? Aqueles que não têm entendimento de Deus falavam: é um dos profetas. Mas aqui nós vemos, quando Jesus, depois que terminou de orar, Ele fez a pergunta. E eu quero dizer que depois que a gente ora, algo acontece. No mesmo capítulo 9, eu quero que vocês vão, por gentileza, no versículo 28 e 29. Capítulo 9, verso 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu o monte a orar. E estando ele, transfigurou-se a sua aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Irmãos, quando a gente ora, a glória de Deus nos envolve. Eu lendo os livros Heróis da Fé, eu vi lá Jonathan Edwards, diz que quando ele foi pregar, o rosto dele resplandecia, e muitas pessoas olharam e viram. E eu comecei a orar e eu falei: Senhor, faz meu rosto resplandecer. Eu parei de orar dessa maneira, mas eu orei. Isso há um tempo atrás eu falei: Senhor, faz meu rosto resplandecer. Eu queria que quando eu estivesse pregando, meu rosto resplandecesse. E eu recordo que um dia eu estava pregando lá no Cansanção, e Enéas, depois do culto, chegou para mim e falou: Isaac, eu olhava para tu lá no púlpito e eu via teu rosto resplandecente, teu rosto estava brilhando. Ele está bem ali, ó. Ele está bem ali. Ele disse que eu olhava de lá e meu rosto resplandecia. Aí quando Enéas me falou, eu falei: é meu irmão. Isso aí é porque é irmão. Irmão gosta do outro, fica falando essas coisas. E eu nem estava me ligando, irmão Joilson, que eu tinha pedido isso a Deus. Aí passou. Depois o irmão Reginaldo, que está em São Paulo hoje, lá do Cansanção, mas está em São Paulo. E o irmão Reginaldo me procurou, e eu estava na cantina da igreja. Ele procurou o irmão Isaac, o irmão estava pregando. E eu olhei para o irmão, e seu rosto brilhava, irmão. E ele começou a chorar. Seu rosto brilhava como se fosse um anjo. Aí reforma. Antes disso eu estive em oração e em jejum. Eles viram meu rosto brilhar, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em nós e Deus quis revelar. Aí vai eu pregar no círculo de oração do Cansanção. Irmã Maria Quitéria está lá, mulher abençoada. Primeira vez que me viu chegando em São Paulo. Quando terminou o culto, ela falou: Isaac, quando eu olhei para tu, uma nuvem de glória tinha envoltado você, tinha encoberto você quando você estava pregando. Então, Isaac, é por isso que eu prego isso, porque eu creio. Agora, isso não vai acontecer conosco se a gente não for para oração. Olha o que aconteceu aqui. E eis que estavam, versículo 30. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias,
os quais apareceram com a glória e falavam da sua morte, o qual havia de se cumprir em Jerusalém. Olha para vocês ver isso aqui, irmãos, versículo 32. E Pedro e os que com ele estavam, carregados de quê? De sono. E quando despertaram, viram a glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Os discípulos estavam dormindo, irmão. Em outra versão diz que eles estavam num sono profundo. Jesus chamou eles para ir orar, eles foram dormir. Será que a gente aprende alguma coisa? E eu vou mostrar outro versículo aqui também deles dormindo de novo. Os discípulos eram igual nós. Era vacilar um pouquinho, eles estavam cochilando. E eles dormindo e a glória de Deus envolvendo a Jesus. E aconteceu, olha só, estavam dormindo, né? E aconteceu que quando eles aqui antes de um pouquinho, versículo 32, Pedro e os que ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estamos aqui, e façamos 3 tendas, um para Moisés e outro para Elias. Não sabia ele o que dizia. Eu quero dizer que quem fica dormindo não sabe o que diz. Pedro não sabia nem o que dizer. Mas eu quero correr um pouquinho por causa do tempo. Eu quero que vocês vão um pouquinho mais adiante, vai capítulo 11. Tem mais uns 3 ou 4 versículos para a gente. Capítulo 11. É a vida de oração de Jesus. Capítulo 11, verso 1. Diz assim: E aconteceu que estando ele num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ei, se você quer ver seu filho orar, você tem que orar para ele ver. Se você quer ver seu esposo orar, você tem que orar para ele ver. Se você quer ver sua esposa orar, você vai ter que orar para ela ver. Isso aqui é profundo, irmãos. Os discípulos de Jesus viram ele orando, aí aproximaram e falaram: Mestre, nos ensina a orar. Eu falo para vocês, quantas vezes eu vi meu pai com os joelhos dobrados orando. Quantas vezes eu vi minha mãe com os joelhos dobrados orando. Hoje, infelizmente, por causa de um problema na rótula do joelho dela, ela não está podendo ajoelhar. E às vezes eu fico pensando quantas pessoas ela deseja tanto dobrar os joelhos dela. Outro dia desse eu fui olhar no status do Zap, eu acho que até hoje está lá: de joelho é melhor. Eu falei: ô glória. Quer dizer o quê? Ela está falando sobre oração. Eu vi a vida toda meu pai e minha mãe em oração. Quando a gente ficou aqui em Jequié, que meu pai e minha mãe foram para Irajuba, que ficou eu e Miqueias, que as coisas apertavam, sabe para onde a gente ia? Para o joelho. As coisas ficavam difíceis, a gente ia para o joelho, porque nós aprendemos, víamos eles orar, fazíamos campanha de oração de madrugada, não tínhamos a quem apelar humanamente, então nós íamos para o joelho. E é isso que a gente precisa fazer. E agora eu quero que você vá um pouquinho mais adiante comigo. Nós vamos agora do capítulo de número 11. Nós vamos seguir. E eu quero que vocês vão comigo para o capítulo de número 22. Já estamos finalizando. Capítulo 22, versos 33 e 32. Olha só o que vai dizer. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma isso a teu irmão. Vocês sabem o que significa a palavra rogar? É orar com súplica. Olha, Jesus falou: olha, Satanás pediu para cirandar contigo. Jesus não disse assim, ó, eu proibi ele de cirandar, não. Jesus disse: eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Ó, meus irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar pelos nossos. Nós precisamos orar uns pelos outros, pelos irmãos, mas pelos da nossa família. Quantos Satanás tem peneirado como se fosse o trigo? E se a gente não orar, essas pessoas precisam, irmãos. Pois que eu vou rogar até quando? Até o Senhor fazer o milagre. E eu quero ir para as partes finais aqui. Capítulo 22, verso 39 em diante. E saindo foi como costumava, mesmo capítulo 22, verso 39 de Lucas. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe, o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Para que não entreis em... E apartando-se dele cerca de um tiro de pedra, cerca de 30 metros, e pondo-se de... Fez o quê? Irmãos, eu achei interessante que aqui diz que Jesus foi fazer o que ele fazia de costume. Ele costumava fazer o quê? Para o monte. Fazer o quê? Orar. Quer ver outra coisa especial?
pondo-se de joelho. Sabe o que eu fico pensando? Eu não sei aqui, os irmãos que têm problema de coluna ou um outro problema no joelho, como é o caso da minha mãe, mas um crente saudável, um crente que não tem problema nenhum, chega na igreja e não dobra o joelho. Vou fazer uma pergunta: és tu mais importante que o nosso mestre? Que a palavra de Deus diz que ele pôs-se de joelho. Ele no jardim do Getsemane pôs-se de joelho. Se Jesus orou de joelho, eu vou orar de joelho também, porque ele é meu mestre. Olha o que é que diz: e apartando cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. Quantas pessoas querem ajoelhar e não pode? Querem ajoelhar e não pode. Nós podemos e muitas vezes não fazemos. Por quê? Eu não quero deixar uma marcazinha no meu joelho, Isaac. Se vocês olharem o meu joelho, vocês vão ver que tem marca de oração, e isso é bom. Sabe por quê? Mas antes de ter cicatriz no joelho do que no coração. Mas antes de ter as marcazinhas no joelho do que dores terríveis no coração. Tem gente que não quer ter nos joelhos. Pode estar arrasado. Nós estamos vivendo uma geração do hedonismo, de querer aquela questão do eu, da adoração ao corpo, ao físico. Muitas jovens já não querem mais orar de joelhos, muitas senhoras jovens não querem mais orar de joelhos, porque não quer deixar uma marquinha no joelho, e o coração está destruído, a alma está arrasada. Mas é chegado um tempo novo para cada um de nós. E Ele é o Deus que cura as dores da alma, as feridas do coração. Se o nosso mestre orou de joelho, eu vou orar também. Se pudéssemos ver o joelho do mestre, passar uma noite todinha em oração, e eu imagino ele orando de joelho. Orava em pé também, ora deitado. Jesus ouve de toda maneira, mas eu quero dizer, a oração de joelho diz que a gente está inclinado completamente a Ele. E eu acredito na frase que minha mãe coloca no status dela: de joelho é melhor, e é melhor mesmo. É melhor mesmo, porque muitas vezes há um desconforto para o nosso corpo, mas a nossa alma é refrigerada com a presença dEle. E ele estava de joelho dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu e o confortava. Quem ora tem anjo para confortar. Quem ora tem conforto celestial. E posto em agonia, orava mais intensamente. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Aqui fala da oração intercessória por nós. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou os discípulos dormindo. Quando a gente dorme na hora errada, irmãos, o preço depois vem. Vocês recordam o que aconteceu com os discípulos depois disso aqui? Saíram tudo correndo com medo. Saíram tudo correndo, abandonaram o mestre. Sabe por quê? Na hora da oração eles estavam fazendo o quê? Dormindo. E disse-lhe: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em... Foi depois desse momento que estava dormindo que Pedro disse 3 vezes que não conhecia o homem, que ele passou 3 anos ou 1000 dias andando junto, tomando café, almoçando com o nosso mestre, vendo milagres extraordinários, ressurreição de mortos, paralítico andando, cego ver. E depois Pedro chegou e falou: eu nem conheço esse homem. Sabe por quê? Na hora da oração ele estava dormindo. E eu quero que vocês vão para os últimos versos que eu vou ler. Está no capítulo 23, verso 34, e eu vou ler mais um versículo e a gente encerra. Eu estou entregando toda a parte que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê? Para a gente sair daqui e orar. Algumas pessoas falam do horário, irmão, está chegando. Eu quero dizer algo para vocês: se a gente tivesse noção, ou se a igreja aqui tivesse noção do que alguns irmãos nossos estão passando por outros lugares do mundo, a gente não reclamava de horário, não. Estou falando para vocês, o irmão William aqui me mandou um livro. Que livro abençoado, irmão William. O maestro William me mandou um livro. E sabe o que acontece? Pessoas sendo torturadas, pessoas apanhando porque estava orando e voltava a orar de novo, apanhando porque estava lendo a Bíblia, voltava a ler a Bíblia de novo.
Mas a gente muitas vezes está com tanta liberdade que a gente fica num banco confortável, no ar-condicionado, e a gente quer sair da presença do Senhor. Para fazer o quê? Falar e trabalhar, eu estou trabalhando também. Glória a Deus por isso. Mas eu até preciso terminar, irmãos. Lucas capítulo 23, verso 34 diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Jesus estava na cruz fazendo uma oração. E esse tipo de oração que ele estava fazendo foi em prol daqueles que o haviam crucificado. Ele estava orando por aqueles que haviam julgado ele injustamente. Ele estava orando por aqueles que haviam levantado calúnia contra ele, difamações contra ele. Ele estava orando por aqueles que cuspiram na cara dele. Ele estava orando, sabe por quê, irmãos? Por aqueles que vendaram o rosto dele e depois começaram a bater. E não foi bater de qualquer maneira, foi espancar ele, foi tirar sangue dele. Ele estava orando por aqueles que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Sabe o que é que o Espírito Santo ministra ao meu coração? É necessário perdoar, não importa as feridas que lhe fizeram. Jesus perdoou, irmãos, e orou pedindo perdão, pedindo a Deus que perdoasse aqueles que haviam feito mal a ele, porque quando a gente perdoa, quem ganha somos nós. O Espírito Santo nos ajuda a compreender nesta noite que precisamos perdoar, Senhor, independente do que nos fizeram. Você pode dizer: Isaac, me feriram tanto, me causaram um prejuízo tão grande. Eu quero te dizer: o Senhor Jesus manda tu perdoar, porque é o melhor para ti. Aquelas pessoas que fizeram tanto mal ao nosso Senhor, que o crucificaram, que o lançaram naquela cruz, quantos passavam e diziam assim: não é o Filho de Deus? Se tu é Filho de Deus, desce daí. E olha o que ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o último versículo que tem aqui sobre a jornada de oração de Jesus, versículo 46, diz assim: E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. As últimas palavras do nosso mestre aqui na terra foi uma oração. Quem fala o Pai está? Quem fala o Pai está, irmãos? Orando. Que o Espírito Santo de Deus faça você compreender. Eu quero ler um poema e fazer uma oração. O poema diz o seguinte: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Os contritos Jesus Cristo, sem atender em oração. E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Hino do cantor cristão, o grande amigo, hino 155. E eu quero que você curve as vossas cabeças e vamos orar. Pai celestial, querido Pai, Pai querido e amado, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Eu quero Te louvar por este momento. Eu quero Te agradecer por esta oportunidade. Sabe, Jesus, eu tenho visto no dia a dia, Senhor, quantas coisas vêm para nos tirar da oração, quantas distrações aparecem, Senhor. Mas nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, e a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então acende-nos, Senhor, e faz crescer esta fé dentro de nós. Jesus, nos ajuda a ter uma caminhada de oração regular, crescente.
Deus, eu te peço por irmãos meus que chegaram aqui nesta noite, que tem desejo de orar, mas as lutas vêm, as situações vêm para tentar impedir que orem. Na autoridade do teu nome eu repreendo, Senhor, toda ação contrária do inimigo para que meu irmão ore, para que minha irmã ore. Pai, eu quero te pedir por aqueles que têm o coração desejoso de orar e têm orado, mas têm dito para ti: Senhor, eu quero orar mais. Senhor, eu quero mais intimidade de ti. Senhor, eu quero sentir a tua presença como eu nunca senti antes. Senhor, eu quero viver em novidade de ti, de vida, Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero chegar no meu ambiente de trabalho e as pessoas sentirem a tua presença. Eu quero chegar, Senhor Jesus, dentro da minha casa e as pessoas sentirem a tua presença. Me ajuda a desenvolver uma caminhada de oração. Jesus nos ajuda a desenvolver uma caminhada de oração. Eu te peço algo, Espírito Santo. Não nos deixa sair daqui e amanhã esquecermos do que ouvimos. Não nos deixa sair daqui e depois de amanhã fazer como se nem ouvimos o Senhor falar conosco. Não nos deixa sair daqui dentro de uma semana e esquecermos tudo, ó Deus. Mas eu te peço, Espírito Santo, faz aquilo que eu não posso, faz aquilo que o pastor não pode, faz aquilo que os obreiros não podem fazer, que é colocar dentro do coração de cada um de nós um desejo ardente por te buscar em oração. Então, Espírito Santo, eu entrego, Senhor Jesus, o efeito desta pregação àqueles que estão em casa também nas tuas mãos. Pai, que o Senhor coloque esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, de uma caminhada tão preciosa de oração, que eles comecem a ver coisas maravilhosas e espantosas acontecer através da vida deles, em o nome de Jesus, amém. Guarda uma coisa, irmãos, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e disse que nós temos acesso livre e ilimitado à presença de Deus. O acesso que o pastor Ângelo tem, eu tenho. O acesso que todos vocês têm aqui, que os obreiros têm, nós temos acesso de igual maneira. Só depende de uma coisa: de nós adentrarmos e usufruirmos de falar com o Criador dos céus e da terra. Que Jesus abençoe. Aleluia. Quantos podem dizer glórias a Deus? Quantos aqui ouviram Deus falar nesta noite? Eu ouvi e recebi aquilo que tinha que receber. Os irmãos que estão em casa, ou que estão em outro lugar qualquer nos acompanhando, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando fortemente ao seu coração. Meus irmãos, eu tenho aqui um pedido de oração, aliás, dois. Alguém me viu aqui orar por Marcos, irmão da irmã Shirley, que está na UTI. Eu já orei por Marcos enquanto eu estava de joelhos, mas vamos continuar orando, vamos orar daqui a pouco. Também nós temos um pedido de oração em favor. A irmã Luzia Dionísio está no chat pedindo oração por seu tio Felinto. O mesmo se encontra na UTI com o Covid. É alguém que está nos acompanhando da sua casa, do seu lar. Nossa irmã Luzia Dionísio está pedindo oração por seu tio, que está na UTI, e nós vamos orar. Também nesta noite nós temos aqui o aniversariante. Nosso irmão diácono Luciano está completando mais um ano de vida. Vem aqui, meu querido, para nós estarmos agradecendo a Deus junto com você aqui. Vamos estar orando, não temos um presente para lhe dar nessa noite no sentido material, mas toda essa igreja aqui junto comigo pode pedir a Papai do Céu. Nós acabamos agora de presenciar a explanação de uma mensagem que com certeza marcou os nossos corações e vai continuar marcando. E se nós quisermos sermos vitoriosos, nós precisamos orar. Então, aquilo que nós não temos, nós pedimos a quem pode nos dar, e nós vamos pedir a Deus que presenteie o nosso irmão Luciano com algo que ele almeja, com algo maior do que o que Deus já tem lhe dado, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos apresentar a Deus esses pedidos. Eu quero pedir à igreja: não se esqueçam de orar pela irmã Alzeni, a mãe do nosso irmão Sidney. Ela já tem 33 dias completa hoje,
porque não acorda. 33 dias sem acordar. Foi tirado toda a sedação, foi tirado os aparelhos, a respiração mecânica, mas ela continua dormindo. Nem sequer abre os olhos. Os médicos observam, todos os seus órgãos estão funcionando normal. Todos os exames têm sido feitos. É uma coisa incrível. Tudo está funcionando normal, mas ela não acorda. Imagine vocês a situação da família. Imagine vocês. E nós precisamos orar, interceder, clamar. Aqui, em nossos lares, em nosso trabalho, estarmos orando, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Então, neste momento, quero pedir a toda a igreja, se coloque de pé. Irmão Luciano, vem ficar aqui, pertinho de nós, aqui, meu querido. E nós vamos estar orando ao Criador dos céus e da terra. Glórias a Deus. Eu quero entregar este papelzinho aqui nas mãos do presbítero João Nery. Ele vai estar orando, apresentando a Deus esses pedidos, e também vai estar apresentando a vida do nosso irmão Luciano, e todos nós aqui vamos estender as mãos para abençoar a vida dele em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra nesta noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, meu Pai, que o Senhor cura nesta noite, meu Pai, entra com providência, liberta aquelas pessoas, meu Pai, que está no hospital, Senhor, passando problema difícil, aquela irmã que está no UTI, Senhor, cura, meu santo Deus, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Aqui está o irmão Luciano, meu Pai, dá muitos anos de vida a ele, que o Espírito Santo de Deus possa operar na nossa vida, na vida da tua igreja, Senhor, nos guarda, nos cobre com teu sangue, nos leva em paz, em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Parabéns, irmão Luciano, parabéns, parabéns, que Deus continue te abençoando poderosamente. Se tem mais alguém aniversariando aqui, que meus parabéns, que Deus abençoe. Alguém nos seus lares também aí, ou no seu lar aniversariando, que Deus abençoe, nossos parabéns. E vamos agora nos despedir com a bênção apostólica. Eu só gostaria que os irmãos, após a bênção apostólica, assim que nós saímos aqui da transmissão, eu quero falar com vocês, mas é 1 minuto só. Eu garanto que não passe de 1 minuto. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, nosso bendito Salvador, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a sua igreja, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, é 1 minutinho só.